Fala rapaziada, mais um vídeo no canal e hoje falar de uma coisa muito importante, até fugindo do tema central que eu falo aqui, que é marketing digital, vendas, empreendedorismo e tal, para falar sobre uma coisa que vem antes e é muito importante para a gente conseguir ter resultados, conseguir aí, enfim, desenvolver crescimento como um todo. Que basicamente é sobre energia, frequência. Tem gente que não acredita nisso, mas se a gente for ver mesmo, se for estudar, não faz nenhum sentido não acreditar. Porque é só estudar um pouco sobre física quântica e tal, você vai entender que no fundo, somos todos energia. Então, cara, sei lá, se você, por exemplo, andar descalço na grama, tu vai se sentir renovado, porque a energia, você vai ter um aterramento. Ou então, se você, às vezes já até aconteceu, você vai abrir a porta do carro e toma um choque. Isso é uma descarga elétrica. Então, cara, a gente é feito de energia. E todos os grandes que estão por trás, pode parecer muito teoria conspiracional, mas, cara, eu acredito realmente nisso, que os grandes, eles sabem disso. Eles sabem que a fonte por trás é uma fonte de energia. Baseado nisso, eles vão moldar a realidade com a energia que eles querem. E aí que entra o título desse vídeo. Cuidado, cuidado com as músicas que você ouve. Cuidado com as notícias que você vê, com a mídia que você passa tempo assistindo. Porque tudo isso eles querem moldar essa energia para que você vibre em uma frequência ruim, para que você tenha medo, por exemplo. Quem assiste jornal tende a ter muito mais medo das coisas. Medo de, sei lá, de viajar, medo de fazer qualquer coisa, porque só passa coisa ruim, entendeu? E música também tem o mesmo sentido. Quem passa só ouvindo funk, 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 acaba sexualizando muito as coisas. Tudo que ele vê algo relacionado à sexualização, porque o funk, ele é uma música voltada para isso. Sertanejo, tem gente que sofre, às vezes acaba relacionamentos por desconfiança, por ficar ouvindo música de sertanejo que só fala que a mulher é corna, o cara é corno, que traiu quem, não sei, né? Só essas ideias assim que não, cara, não faz sentido, não faz sentido. Então, cara, a música ela tem um poder muito forte em modular a sua energia, tá? Por que que a gente vê que grandes pessoas que conseguem fortunas e tal, crescer realmente na vida, eles são pessoas mais isoladas? Porque isso, a questão deles se isolarem e conseguir não é o resultado final não é eles o resultado final não é a riqueza. A riqueza é a consequência dos hábitos que ele teve. E um desses hábitos eu tenho certeza que é limpar o campo de energia, o campo de frequência. Quando eu digo limpar, parar de ouvir essas músicas frequentemente, parar de ficar vendo noticiário que só fala de coisa ruim, parar de na geral, no real, na a TV no geral ela é bem ruim. Ela é bem assim, não ajuda em nada. Ela vai passar uma novela que é tudo fictício, sabe? Não tô te falando pra você ficar 100% fora do mundo, nunca mais assistir Netflix, nunca mais ver um filme, uma série. Eu acho que também não precisa ser extremo assim, tá? Cada um tem seu nível. Mas dá uma olhada na sua rotina, cara, e tenta desintoxicar. Uma coisa que eu até anotei aqui, que é muito curioso. Isso é muito curioso e se você for ver, faz total sentido com isso que a gente tá falando, tá? Que se você passar em comunidades, em locais que tem uma classe mais baixa, você vai ver que geralmente é um lugar muito barulhento, com pessoas gritando e tal, no meio da rua, aquela coisa meio. Coisa assim, pessoas simples, né? Sabe? Pessoas normais. Eu cresci assim, sei como que é. E se você for em um bairro de rico, for em um Alphaville, em Barueri, se for em um Jurerê, em Florianópolis, você vai ver que é tudo silencioso. Não tem barulho, não tem música alta. 11 da noite, tudo quieto. Não tem um carro com funk estourando, entendeu? Por quê? Pobre é barulhento, rico é silencioso. E isso é uma consequência. Na minha visão, e aí cada um pode ter claramente a sua, mas a minha visão é que quando você fica em silêncio, quando você tira um tempo
para meditar em si, sabe? Meditar não necessariamente o ato, mas você ficar quieto e refletir, ficar mais quieto, cara, sem essas influências, essas frequências externas, sabe? A gente consegue ter uma clareza maior, um autoconhecimento maior de nós mesmos, uma clareza maior no trabalho até, do que fazer, como fazer, e meio que você entende, cara, o porquê que existem esses grupos que polarizam. Então, por que existe esquerda e direita na política? Por que no futebol tem cada um dos seus times e eles brigam entre si? Por que as religiões brigam entre si? Cara, tu entende que nada disso faz sentido, tá? Nada disso faz sentido. É uma arma que os grandes usam, né? Quem tá por trás de toda essa orquestra usa para realmente acabar manipulando o povo. Que eles sabem se colocarem duas crenças ao contrário, eles vão se colidir, mesmo que tenha uma ideologia central. Por exemplo, Igreja Católica e Igreja Evangélica têm uma mesma ideologia, que é o cristianismo, mas eles brigam entre si e os grandes sabem disso. Mas no fundo, eu defendo e acredito que Deus está dentro de nós. Então, você ficar quieto, viajar para as montanhas 6 meses é muito melhor para você do que você frequentar a igreja todo fim de semana, tá? Posso ser polêmico ao falar isso, mas já cansei de ver pessoas que vão na igreja, putz, fazem ali, acham que sentem a salvação, mas saem dali e já estão fazendo atos ruins, tudo ao contrário do que foi pregado, tá? Então eu acredito realmente que a cura vem de dentro, que você consegue sim ter o que você quiser, desde que você esteja disposto a se livrar dessas frequências. Então, mais foco, eu tenho até anotado aqui, mais foco, mais autoconhecimento e soluções. Isso aí eu até deixei anotado que foi da experiência que eu tive em Florianópolis, que eu fiquei um ano praticamente sozinho lá, morava sozinho, e tô morando de novo. Porém, lá foi uma cidade, foi uma coisa bem legal, assim, porque foi a primeira vez. E tudo isso que eu falei aqui pra vocês aconteceu comigo. Então, eu me senti muito mais focado, uma clareza muito maior, um autoconhecimento que estava se evoluindo e até soluções para o trabalho. Você enxerga e fala, putz, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo. Você tem tempo livre. E eu li esses dias no livro do Jim Collins, se eu não me engano, que é o Feitas para Durar, que grandes CEOs, cara, isso é muito curioso, grandes CEOs tiram tempo livre na agenda para pensar. E aí, quando eu falo pensar, não é que o cara vai pegar e vai assistir uma série, assistir, mexer no celular. Não, o cara realmente não faz nada. O cara, no máximo, ele lê um livro e tira ali 4, 5 horas por dia. Porra, mas o cara é vagabundo, então, cara, chega um nível de empresa, um nível de escala, que o jogo não é mais sobre operação, questão técnica, é um jogo ideológico, é um jogo do próximo passo. E se o CEO, que é o cara que está à frente de tudo, está carregando todo esse. Imagina que tem aqueles carros alegóricos de carnaval, o cara está na frente de tudo ali, ele que está carregando. Ele tem que ter a visão para onde tem que ir. E se ele ficar preocupado se o cara do samba tá fazendo certo, se a mulher tá com a maquiagem certa, ele não vai conseguir. Então ele precisa estar na frente, olhando ali, é, tendo a visão para saber. E para ter essa visão é necessário tirar tempo para refletir, para analisar, para pensar. Então fica essa dica aí, rapaziada. Para quem tem vontade realmente da, enfim, evoluir na vida, acho que todos temos, né? Mas uma coisa que me ajudou muito, e inclusive fica a dica de um livro aqui que eu li, chama O Caibalion. Ele fala, enfim, é uma filosofia hermética tal do Egito que fala um pouco sobre isso, sobre como, por que somos energia, sabe? Quais são as leis que regem isso? Então, a lei da, da polaridade, a polarização que tem o alto e baixo e tal, enfim. Quem quiser, fica a dica aí. Então, esse vídeo foi isso por hoje. Espero que entre na mente aí. Cuidado com as músicas, com as notícias, com os filmes que vocês assistem. E foquem na sua jornada, foquem em refletir se você está fazendo o caminho certo, sem olhar para o lado, olhando para frente, tá? Olhando para frente. É isso. Deixa o like, comenta aí embaixo também, para quem fez sentido.